A gente vai continuar falando aqui no Bahia Meio Dia sobre o dia de finados, esse dia de reflexão para muita gente, né? Dia de lembrar os que já se foram, não é isso, Ricardo? É isso, e para cada religião há uma noção diferente da morte, o que é a morte, o entendimento desse dia. Por isso, e para saber mais sobre esta visão à luz do Espiritismo, nós convidamos aqui ao estúdio do Bahia Meio Dia hoje o espírita, médium espírita Marcel Mariano, do Centro Espírita Redenção. Boa tarde, bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Boa tarde, amigos. Vamos começar então já explicando para a visão espírita o que é que significa a morte. A morte é a transferência do indivíduo do mundo material para o mundo espiritual. Então ele apenas se transfere de dimensão sem sair da vida. O corpo físico nós podemos atribuir como sendo uma roupa. Você ao tirar a roupa não deixa de ser você, apenas você troca por uma outra vestimenta mais espiritualizada. E passa a habitar o mundo espiritual com seu perispírito, que é uma duplicata ou uma cópia do próprio vaso físico. Nós vimos Dalton conversando com algumas pessoas no cemitério do Campo Santo, né? A gente vê que dependendo da religião, cada um tem sua crença, cada um tem sua ideia do que significa a morte. É uma questão muito ancestral, discutida há muitos séculos, né? Mas por que será que a gente não se acostuma tanto com a morte assim? A ideia da morte ainda assusta um pouco algumas pessoas. Eu acredito, Georgina, que a deseducação religiosa, o nosso excessivo apego ao corpo, a nossa identificação com a matéria, teve uma contribuição muito deletéria, muito perturbadora, para que a gente não admita ser uma realidade espiritual. Porque todos os povos da antiguidade tiveram cultos, tiveram algum tipo de cerimônia de homenagem aos seus defuntos, aos entes queridos. Agora, Marcel, por que para os espíritas a morte é a libertação do espírito? Esse espírito que estaria aprisionado num corpo físico? Ele se libera do vaso físico, mas ele não se libera dos desejos, das paixões, porque isso é inerente ao desenvolvimento espiritual da própria alma. Então, a morte, você se libera do corpo. Ou seja, todo mundo morre, porque é gênero, mas nem todo mundo desencarna. Muita gente fica ainda preso às vísceras, aos desejos, às paixões, à glutonaria, aos abusos que cometeu em vida. Então, ele se libera do corpo, mas nem sempre se libera das paixões que o escravizavam no vaso físico. A gente sabe que, como eu disse, cada um tem sua crença, cada um tem sua religião, cada um busca a sua espiritualidade, né? Pensar na morte, às vezes, de forma muito própria, né? Sabe que não existe uma receita para lidar com isso, né? Cada um tem a sua dor, mas teria, assim, orientações, conselhos para as pessoas em relação a isso? Nós exercitarmos o dia a dia o desapego. Curioso, na matéria anterior, que as pessoas se referiam muito a perder. Eu perdi o parente tal, eu perdi o parente tal. E esse final de semana nós tivemos em Vitória, no Espírito Santo, quando uma senhora, depois do seminário, se aproximou e disse: seu Mariano, eu perdi minha avó. E eu olhei para ela e disse: aonde? Na rua, no shopping? Ela ficou sem entender. Eu digo: nós perdemos objetos. Perdemos o celular, perdemos a penca de chave. Não perdemos pessoas, porque nós não somos donos de pessoas. O perder ainda significa muito nosso sentimento de posse em relação às pessoas. Perdemos objetos. As pessoas se transferem para o mundo espiritual, deixando saudade. Marcel, como Georgina bem colocou, cada pessoa sofre a sua dor de uma maneira, com uma intensidade diferente, né? Claro. Para o espírita, esse sofrimento é menor, quer dizer, o espírita sofre menos quando perde um ente querido? Ele sofre. Agora, pelo esclarecimento que a doutrina proporciona, ele não se inconforma, ele não deblatera contra Deus, ele não xinga, ele não é tomado pelo sentimento de revolta. O que acontece com muita gente, que se revolta: por que comigo? Pergunta-se a Deus. E por que não com o outro? Então, para nós, os espíritas, a dor é diminuída pela possibilidade de que nós acreditamos que a vida continua após a morte e haverá um momento em que poderemos conversar pela mediunidade com este ser que demandou o mundo espiritual. E que essa dor não acaba influenciando também na qualidade de vida das pessoas, na forma que elas, no caso na forma delas verem o mundo e de conviver com outras pessoas também, né? Que muitas vezes as pessoas acabam se deixando influenciar por essa dor, né? E transformam isso, levam isso para a rotina. O ideal é utilizar-se essa dor para homenagear a pessoa que partiu, sendo bom, sendo nobre para outras pessoas, fazendo desta uma homenagem. A dor deve ser um estímulo para que a gente cresça. Viver apenas na dor, mergulhado nela, não nos faz evoluir, mas utilizar ela como alavanca e ferramenta para atingir níveis mais elevados de compreensão da vida. O que dizer àquelas pessoas todas que nesse momento acompanham conosco o Bahia Meio Dia, que perderam um ente querido por agora, recentemente, ou enfim, que trazem aí a lembrança daqueles que morreram? O que dizer nesse momento? Dizer a essas pessoas que o seu ente querido não morreu, ele apenas desencarnou e demandou o mundo espiritual. E neste dia tão afetivo, em que a pessoa leva flores, homenageia esse ente querido, ele é atraído pelo pensamento.
e os cemitérios estão lotados, não só de pessoas encarnadas, mas de pessoas desencarnadas, que ali acorrem pelo pensamento, atraída pela afetividade desses entes que ficaram na Terra e que posteriormente também se singrarão a viagem para o além-túmulo. Lembrando que todas essas teorias, né, vão ser tratadas a partir de amanhã até domingo no Congresso Espírita que vai acontecer aqui em Salvador. No Centro de Convenções da Bahia, abertura amanhã à noite, nós vamos tratar do primado do Espírito, mostrando essa civilização do Espírito que já está se instalando na Terra. Isso, amanhã a abertura, né, com a palestra do Edivaldo Franco. Muito obrigada Muito pelas obrigado informações. mais uma vez, um bom dia. Muito obrigada. Bom dia para todos.